Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 28 de março de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro de Gênesis, capítulo de número 39, a partir do versículo 12, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugiu para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Arrimante, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que José, também conhecido como José do Egito, foi tentado pela mulher do seu superior, do seu chefe. Foi tentado pela mulher de Potifar. Potifar era um homem poderoso no Egito. E José trabalhava, era servo daquele homem, um homem de confiança, porque José tinha a graça de Deus, tinha o favor de Deus. E quando o favor de Deus está sobre nós, as coisas cooperam, as portas se abrem, a graça de Deus, ela flui, trazendo o favor de Deus para as nossas vidas. José era um homem que tinha um chamado de Deus. Deus tinha uma promessa para a sua vida. No entanto, ele passou por muitas lutas, passou por muitas tribulações. E quando parecia que estava tudo perfeito, de repente tudo cai, aparentemente. Porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. Nós é que temos a visão que cai, mas Deus, Ele sabe exatamente o porquê de todas as coisas. Vamos fazer uma breve recapitulação sobre a vida de José. José, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos tinham inveja de José por causa da sua grandeza. A grandeza ainda não havia se materializado, mas ele partilhou a grandeza que Deus revelou a ele por intermédio de sonhos. E os seus irmãos acharam que ele era arrogante, prepotente, que queria colocar-se acima deles. E ele foi vendido como escravo ao Egito, uma terra estrangeira, porque José era hebreu, era judeu, israelita. E ele conseguiu um bom emprego, trabalhava num bom lugar, tinha um bom cargo. Mas quando tudo parecia perfeito, de repente José perdeu o chão. A mulher do seu patrão assediou, mas ele negou. E por consequência dessa negação, ela decidiu vingar-se. A palavra do Senhor que nós lemos diz que ela veio até ele e disse: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela. Ele fugiu. E a veste dele, a roupa dele ficou na mão dela. E ela usou aquela roupa. Foi até aos outros servos da sua casa, dizendo que José tentou estuprá-la. E com certeza ele pagou por essa calúnia. Ele foi preso por um crime que não cometeu. Imagina o que ele deve ter pensado, assim como nós pensamos. Onde estão as promessas de Deus na minha vida? Primeiro sou vendido pelos meus próprios irmãos. Já estava bem posicionado.
Irmão, derrubou tudo, estava equilibrado. E agora de novo uma prisão. Por quê? Oh Deus, por que tudo isso sucedeu à minha vida? E ele ficou sem entender o porquê das coisas. Mas como a palavra diz que o justo viverá pela fé, a Bíblia não mostra um único momento de José murmurando contra Deus, José questionando a Deus. Ele simplesmente viveu cada momento, porque a palavra do Senhor diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Foi vivendo um dia de cada vez, humildemente na presença de Deus. Irmão, derrubou Deus o exaltou. Quando Deus tem um plano, um projeto, uma promessa, o inimigo pode se levantar. Ele pode até por um tempo mostrar as garras, parecendo que está no controle, mas nunca estará, porque quem está no controle das nossas vidas chama-se Jesus Cristo. Foi Ele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário em prol das nossas vidas. E chegou lá na prisão, como o favor de Deus estava sobre ele. Ele tinha intimidade com o carcereiro. Era um preso bem comportado. E 2 servos de Faraó também estavam presos na mesma época. Tiveram 2 sonhos e decidiram partilhar esses sonhos com José. E José interpretou os sonhos porque José tinha o dom do discernimento de sonhos. E ele usou a graça de Deus, o favor de Deus, o dom de Deus, mesmo estando naquele cativeiro fisicamente. Ele espiritualmente sempre esteve livre. Irmão, José sempre esteve livre, conectado com Deus. E por causa desses sonhos que ele interpretou, depois de um determinado tempo, quando um dos servos de Faraó foi liberto, Faraó precisou de uma interpretação de sonho. Faraó, estamos a falar do presidente, do homem mais poderoso do Egito. Ele recomendou a José. Quando eu estive preso, havia um hebreu que conseguiu fazer a interpretação do meu sonho, isso e aquilo. Ou seja, esse homem, servo de Faraó, foi a ponte, foi o link, foi a conexão de José para chegar até Faraó, porque Deus tinha preparado o lugar mais alto para ele. Deus tinha preparado a mesa do rei para José. E ele chegou aonde Deus preparou. Ele chegou aonde Deus desejou para ele. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas se olharmos para a trajetória de José, é tanta desgraça, é tanta batalha, é tanta traição. Traição dos próprios irmãos. Muitos de nós gostamos de definir a nossa vida por causa do nosso estado. O estado é algo passageiro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é o fim. Pode parecer o fim, mas o fim só é fim quando Deus, que é o alfa e o ômega, decide que é o fim. Enquanto Deus tiver promessa nas nossas vidas, enquanto Deus for fiel, e Ele sempre será fiel, porque Ele não muda. As promessas de Deus vão se cumprir enquanto nós obedecermos a Deus e andarmos nos seus caminhos e na sua aliança. Deus, Ele resplandecerá o rosto sobre nós. Se por acaso alguém pensou que está tudo perdido porque está num estado crítico,
perdeu tudo, perdeu o chão, a casa caiu. Arriba, olha para José, lembra de José. O que Deus fez na vida de José também fará nas nossas vidas. O nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus fiel, um Deus que pode todas as coisas. Arriba, Deus vai te levantar desse fundo do poço. Deus vai te restaurar. Deus vai fazer na tua vida. Eu sei que parece pior, mas Deus, Ele sabe. No poderoso nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós te louvamos e te exaltamos. Deus, glorificamos o teu nome. Ó Deus, pela tua graça e pelo teu amor. Deus, pela tua imensa misericórdia. Porque o Senhor, ó Deus, tem nos guardado, nos sustentado. Senhor, temos tantos motivos para desistir. Ó Deus, nós temos tantos motivos para fracassar. Arriba, Deus, andamos cansados, sobrecarregados, ó Deus, e muitas vezes sem fé, confusos. Arriba, Deus, com tantas dúvidas, com tantas inquietações. Mas estamos aqui mais um dia. Ó Deus, é pela tua graça. Arriba, Deus, estamos aqui mais um dia. Arriba, Deus, é pelo teu sangue que nos lavou, que nos remiu. Ó Deus, que nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Arriba, no poderoso nome de Jesus Cristo. Pai, misericórdia de nós, ó Deus, pela nossa incredulidade. Ó Deus, pelas dúvidas intermináveis nos nossos corações. Arriba, Deus, pela desobediência. Arriba, Deus, pelos nossos atos. Ó Deus, por tudo aquilo que foi feito que não agradou o teu coração. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague, Deus, as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus da nossa vida e da nossa salvação. Ó Deus, nós estamos no fundo do poço. Arriba, Deus, levanta-nos. Ó Deus, levanta-nos, erga-nos. Arriba, Deus, nos lava com teu sangue. Nos purifica, Deus, dos pecados. Nos santifica, Deus, dos nossos pecados e restaura as nossas vidas. Tu és um Deus que perdoa pecados. Ó Deus da segunda chance. Arriba, Deus da oportunidade. Se conosco, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Arriba, Pai. Assim como José enfrentou, Deus, tantas lutas, tantas batalhas. Ó Deus, tantas tribulações. Arriba, Deus, nós também temos passado. A diferença, Pai, é que José não desistiu. Arriba, Deus, e muitos de nós pensamos em desistir. Arriba, Deus, não nos deixes desistir. Ó Deus, não nos deixes fracassar. Os inimigos, arriba, Deus, querem a nossa derrota, a nossa desgraça, o nosso fracasso, ó Deus, mas não permita. Senhor, já suportamos tanta coisa. Arriba, Deus, viemos de tão longe para morrer no deserto. Arriba, Deus, já saímos do Egito e queremos chegar até a Canaã. Arriba, Deus, até a terra prometida. Ó Deus da nossa vida e da nossa salvação. Renova, Deus, as nossas forças. Renova, Deus, a nossa fé. Arriba, Deus, a esperança. Aquele que está cansado. Ó Deus, aquele que já foi desenganado. Arriba, Deus, já concluiu que não vale a pena continuar. Ó Deus, já decidiu desistir.
Arriba, Deus, visita os corações e muda. Deus, porque o Senhor pode mudar corações. Arriba, Deus, o Senhor pode mudar mentes. Arriba, Deus, o Senhor pode transformar todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a prevalecer e a permanecer. Assim como José viveu, ó Deus, as tuas promessas, nós também queremos viver. Arriba, Deus, seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, Deus, o alfa e o ômega. Arriba, Deus, o princípio e o fim. Ó Deus, a tua palavra diz: quem crer verá a glória de Deus. Ó Deus, nós queremos crer para ver a tua glória. Arriba, Deus, queremos acreditar para que os nossos olhos enxerguem. Arriba, Deus, a tua graça. Ó Deus, a tua misericórdia. Arriba, Deus, o teu favor, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Restaura-nos, ó Deus. Sem ti nada podemos fazer. Ó Deus, remova dos nossos corações todas as palavras contrárias. Arriba, Deus, que nós já recebemos. Ó Deus, todos os relatórios. Arriba, Deus, que permaneça apenas a tua palavra. Porque a tua palavra, Deus, é boa, perfeita e agradável. Que permaneça, Deus, a nossa fé. Porque o justo viverá pela fé. E aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Arriba, Deus, cumpra nas nossas vidas. Livra-nos, ó Deus, dos laços do passarinheiro. Todo laço, Deus, forjado, preparado. Arriba, Deus, contra nós e a nossa casa. Repreenda, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Ó Deus, caminha conosco. Arriba, Deus, envergonhados e confundidos sejam, Deus, os nossos inimigos. Arriba, Deus, os nossos adversários, aqueles que querem a nossa derrota. Arriba, Deus, aqueles que querem o nosso fracasso, a nossa destruição. Arriba, Deus, aqueles que têm pelejado para nos ver cair. Ó Deus, para nos ver desistir. Se conosco, Deus, envergonha os planos dos adversários. Arriba, Deus, os planos dos inimigos. Ó Deus, que possamos voar como águias. Porque a tua palavra diz, ó Deus, aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como a da águia. Arriba, Deus, que sejamos como a águia. Arriba, Deus, sempre em prontidão. Ó Deus, sempre nos erguendo depois de uma queda. Sempre, Deus, nos renovando depois de uma decepção. Segura, Deus, nas nossas mãos e não nos deixes cair. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. Pedimos, Deus, a tua graça e a tua proteção mais um dia. Esconda-nos, ó Deus, no teu esconderijo. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos teus olhos. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.